Olá, estamos novamente dando continuidade ao nosso programa sobre os elementos químicos e hoje nós temos como convidado um elemento especial que é o berílio. O elemento berílio tem como símbolo Be, B maiúsculo, E minúsculo. Tem massa atômica 9 unidades atômicas e número atômico 4. Portanto, da nossa química, ele possui 4 prótons e 4 elétrons na sua estrutura de carga. O berílio é um metal alcalino terroso, bivalente, portanto, quando perde elétrons, ele perde aos pares, devido aos seus 2 elétrons na camada mais externa da sua estrutura eletrônica. O berílio é um elemento tóxico de coloração cinza, duro, leve, quebradiço e em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, condições normais que a vida que nós conhecemos, ele não é solúvel em água e é encontrado no estado sólido em temperatura ambiente. Foi descoberto em 1798 por Louis Vauquelin, na forma de óxido de berílio, como muitos elementos são descobertos na forma de óxido, que é a forma mais estável química para um composto desses elementos. Só em 1828 o elemento foi isolado de forma independente por Fritz Röhler em Berlim e Anthony Bis em Paris. O uso comercial do berílio, que só ocorreu a partir de 1957, portanto mais recente, tem sua manipulação alguns requisitos, porque ele é tóxico e, portanto, a sua manipulação exige cuidados especiais. Principalmente quando as pessoas inalam berílio, eles passam a ter uma doença bastante grave, chamada de beriliose. Essa doença consiste em inflamação nos pulmões e sintomas como tosse seca, dificuldade para respirar e dor intensa no peito. O berílio é empregado para aumentar a resistência de ligas metálicas, principalmente combinando-se com cobre, que é um elemento mais maleável, ele forma ligas extremamente interessantes. Quando uma baixa porcentagem de berílio, em torno de 4%, é misturada ao cobre, é formado uma liga metálica bastante forte e que não gera faísca ao ser atritado. Por isso é utilizado em ferramentas para poços de petróleo. E onde o atrito é constante e a presença de faísca traria o risco de explosões, Então, nos poços de petróleo, onde temos gases inflamáveis e tudo isso, o uso dessas ligas de berílio inibe o risco de faíscas e, portanto, de acidentes. Também é usado para produzir diversos instrumentos, como, por exemplo, os giroscópios, instrumentos com momento angular, para se medir posição na Terra e assim por diante, que são guias inerciais extremamente importantes em mísseis, Ele é utilizado em molas de relógio devido às suas propriedades elásticas e até usado nas cabeças dos tacos de golfe, quando se quer liga com características de dureza adequada para a transferência do impulso para a bola, nos jogos de golfe. Berílio e suas ligas são também bastante empregados como bons moderadores nos reatores nucleares. Eles têm uma característica de absorver radiação, obviamente são processos mais complicados, mas eles podem ser utilizados como chamados elementos moderadores nos reatores nucleares. O berílio apresenta um dos pontos de fusão mais altos entre os metais leves, aqueles que estão no começo da tabela periódica. O seu ponto de fusão é em torno de 1280 graus Celsius. Tem uma densidade de 1850 quilos por metro cúbico, que é, lembrando a água como referência, que é 1000 quilos por metro cúbico, significa que ele é maior, mais do que a água, mais denso que a água, e é da ordem de 3,5 vezes mais denso do que o lítio, que é o elemento metálico mais leve que nós temos. E ele é menos denso do que o próprio alumínio. O alumínio, que a gente considera uma liga, um metal leve, o berílio é mais leve do que o alumínio.
tem baixo coeficiente de expansão térmica e é 5 vezes mais rígido que o aço para o mesmo peso. Uma quantidade igual, o berílio apresenta maior resistência. Enquanto o lítio é mole, facilmente fundível e reativo, o berílio é forte, funde apenas a altas temperaturas e tem uma notável resistência à corrosão, que é uma característica extremamente importante dependendo da aplicação. O berílio também é transparente aos raios-x. Não é todo elemento que é transparente ao raio-x. Normalmente os mais leves, com núcleo menor, são. E raios gamas também, ele é transparente aos raios gamas. E por isso é usado em janelas de tubos de raio-x que precisam ser fortes para manter o vácuo lá dentro, que não pode ter ar, né, na colisão dos elétrons, produção do raio-x. Ao mesmo tempo, finas camadas do berílio, né, que você usa nessas janelas, passam bastante quantidade de radiação, então você não perde eficiência no processo de produção. Tubos de berílio são usados em guias de feixes de partículas no Large Hadron Collider, LHC, no CERN, na Suíça, né? E no acelerador linear de Stanford, na Califórnia, uma vez que a natureza diamagnética do berílio não interfere com os fortes ímãs usados para acelerar as partículas. Isso é importante, né? Além disso, o berílio é utilizado em fuselagem de mísseis, satélites e foguetes, onde a alta resistência com pouco peso é a característica mais desejada. Essas propriedades combinadas explicam a notoriedade que o berílio conseguiu para si mesmo como elemento importante na tecnologia e na natureza. Combinando beleza com resistência, o mineral berílio aparece na natureza na forma cristalina de silicato cíclico de berílio e alumínio, que quando combinado com cromo são mais conhecidos como esmeraldas, e água marinha contendo íons de ferro nessa situação. Muito bem, o berílio é um dos elementos extremamente importantes na tecnologia atual da natureza, principalmente numa era onde estamos indo para o espaço. Espero que vocês tenham tido prazer em conhecer o berílio, mais um dos elementos da nossa tabela periódica e do nosso programa. Até o próximo elemento.